Conexão News. Entrevistas, Atualidades. meio ambiente, Empreendedorismo. cultura, Saúde. educação, Esportes. turismo. Editoria Internacional. Paloma Rodrigues, A apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Começamos aqui com mais um Conexão News. Cristina Meirelles, é um prazer te receber aqui para a gente falar de uma coisa muito importante, que é a questão da segurança. Você é carioca? Sou carioca. É gestão e administração pública, MBA em segurança pública, graduada, pós-graduada em direito administrativo e gestão pública, mãe e cidadã ativa. Por que cidadã ativa? Cidadã ativa porque desde muito cedo eu aprendi a ter direitos e deveres. O cidadão é primordialmente isso. Ele tem que entender quais são os seus direitos, mas também, em contrapartida, cumprir com todos os seus deveres. E foi isso que eu ensinei ao meu filho, e foi isso que eu herdei de tradição familiar. Então, eu sou uma cidadã ativa, eu sou participativa, e acompanho todos os processos, tanto de gestão quanto os processos legislativos da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Só para lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos gravando aqui no Campo Olímpico de Golfe, ao vivo, e esse cenário maravilhoso. Tá? Hoje tem o treino, que vai iniciar um torneio amanhã, há uma movimentação aí de carrinhos, e pessoas circulando, e eu acho bacana, porque mais um esporte, né? Que o esporte é saúde. Sim. Ah, existe realmente, parece visível aos olhos da sociedade, talvez nem tanto para as autoridades. Eu posso falar isso porque estou no olho do furacão nessa questão aí da segurança. Uma deficiência para combater o crime no Brasil? Olha, nós passamos hoje por um quadro social muito complexo. Primeiro porque passamos há 20 e alguns anos, 22, 23 anos, por um processo de degradação moral e principalmente do sistema educacional. A família foi destruída também, né? Hoje em dia as relações são muito fugazes. Aí você vai me perguntar, mas por que você está falando isso? Porque o resultado disso é uma população que, de um lado, se protege de um cluster que vem crescendo a cada dia, que é o crime organizado. Então, hoje, o criminoso se sente protegido. E também porque criaram uma imagem, uma narrativa de direitos humanos. Afinal de contas, direitos humanos, de forma igualitária, como está preconizado na Constituição, deve ser para todos, inclusive o direito de defesa, que isso já está no processo normal e legal. Mas e a defesa do cidadão? E os direitos humanos do cidadão? Onde é que a gente para nisso? Protege-se mais o criminoso e se deixa de lado a figura do cidadão contribuinte, aquele que está dentro digamos assim, do cinturão de legalidade? Afinal de contas, é fácil matar, é fácil roubar, porque existe uma proteção para quem rouba e para quem mata? É isso? E nós, cidadãos, como ficamos? Por isso, a minha postura com relação a uma cidadania ativa. Nós temos que começar a falar disso. Onde vamos parar? Como será a nossa vida? Nós já vivemos enclausurados dentro dos nossos condomínios, né? Hoje em dia, todo mundo tem que ter um carro blindado. Hoje em dia, ninguém sai depois dos 18. Até que ponto a gente vai ficar à mercê da criminalidade? Ah, mas isso é por conta do sistema judiciário? Também. Essa violência que assola o Brasil é quase que global, inclusive tem muitas manifestações políticas pelo mundo. Nós temos hoje praticamente quase todos os países do globo com um tipo de atrito, fora as guerras, né? Terminou uma agora lá na faixa de Gaza, graças à intervenção e mediação lá dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump e o grupo lá que trabalhou nessa pacificação, né?
inclusive os países, Itália, França, teve todo um contexto. Mas tem ainda a guerra da Ucrânia, tem outras guerras ali, principalmente ali pela África, tem um problema de conflito no Sudão, né, na Etiópia, né, no Egito, a Turquia, enfim, nós estamos vendo, porque a mídia hoje ela é muito desvairada, vamos dizer assim, descortinada. Hoje chega todo quanto é tipo de informação. Cabe ao telespectador, ao internauta, aquele que tem um celular, um smartphone, escolher, selecionar o que ele interessa e verificar se aquilo é verídico. Porque às vezes você vê publicações de incendiou, pegou fogo na Mata Atlântica, não sei aonde. Aí sai aquilo ali, o influencer lá o YouTube publica, e você vai ver que foi em 2012, 2014, 2016. E faz como se fosse hoje, porque está bem embutido lá em letras pequenininhas, né, minúsculas, para informar o ano daquela gravação. Aí passa batido, né? As pessoas estão olhando aquilo, uma sequência de fatos. Então, voltando à questão nossa, eu recebi da produção, eles até marcaram aqui, grifaram aqui para mim, que nós citamos a questão da falta de integração, que eu gostaria que a senhora voltasse nessa questão, que não há integração entre as forças de segurança no país, e não há de fato, né? Diz que essas lacunas, elas resultam nessa alta criminalidade, esses acontecimentos. E, por isso, não tem, me parece que existe dificuldades do governo garantir direitos básicos do cidadão, como a senhora citou agora há pouco. Direito de ir e vir, por exemplo, Sim. está previsto na Constituição brasileira. Então, falta também de formação na questão de base, né, na pirâmide, onde é a parte educacional, alimentar, familiar. Isso tudo forma monstrinhos, monstros do futuro. E nós temos um problema seríssimo no Brasil, e isso eu gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores, que é a questão carcerária. O criminoso é condenado, vai para um cárcere, para uma prisão, se ele for de alta periculosidade, tem aquele presídio especializado, né, tá? Em reter esse elemento lá naquele presídio. Tem os pequenos delitos, médios delitos, enfim, todo tipo de delito. E há a famosa saidinha que acontece de época de Natal, ou concessões que se faz, Dia porque a dos pessoa Pais. tem bom comportamento no presídio e tal. Mas os que têm bom comportamento, geralmente eles voltam. O problema são aqueles criminosos que se beneficiam dessa benesse do governo. Qual é a sua ótica sobre isso? A senhora está dentro desse olho do Bom, furacão. eu gostaria de pontuar o seguinte: existe um plano nacional de combate e enfrentamento ao crime. Só que é muito teorizado e pouco georreferenciado. Por que eu falo em georreferenciamento? Porque eu estou falando do Rio de Janeiro, uma das capitais mundiais mais conflagradas do mundo, embora nós não estejamos em guerra. Então, existe um olhar específico, e nós passamos por isso na DPF, instituída pelo Supremo Tribunal, que proibia, é conhecida como a DPF das favelas, que proibia a progressão das forças de segurança pública nos terrenos, nas áreas de comunidade. Isso foi feito em 2019 por conta da Covid. Até hoje eu não consigo entender ainda o caráter, né, preventivo ou até mesmo o Só um mérito. adendo, se a senhora não consegue Ah, entender, que conhece o assunto, imagine o leigo, Então, o o senhor cidadão imagina o comum. seguinte: eu não consigo entender o mérito que foi apreciado e por que foi apreciado. É bom a gente pontuar aqui também o seguinte: hoje, o Rio de Janeiro tem um excelente secretário de Segurança Pública, tem um excelente secretário da Polícia Militar, da Polícia Civil. Existe uma comissão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
presidida por um deputado também muito, muito participativo, uma pessoa que estuda também a questão Quem é interessado. exato, ele faz uso daquilo que nós conferimos, porque todo político recebe de nossas mãos um voto, e é uma procuração para nos representar. O poder emana do povo, mas o povo quer que o poder A respeite Aqui nós o direito precisamos de um representante, então os deputados os vereadores são certo, é o são os sistema nossos político representantes. eleitoral. Então, o que nós temos visto hoje nessa flagrante, e inominável violência urbana é o seguinte: avançaram muito esses criminosos, essas facções criminosas avançaram muito, ganharam muito território. E nós estamos cada vez mais espremidos. Tanto assim que, em cumprimento a um termo de ajuste de conduta com o Supremo, o Estado do Rio de Janeiro tem que realizar operações para retomada de território. O que não aconteceu até o ano passado. Muito pelo contrário, a polícia não podia cumprir exatamente o estrito dever deles, que é proteger. A polícia, ela não tem o condão de julgar e neutralizar, porque se neutraliza através de um sistema penal carcerário. Até que ponto esse sistema também, em consonância com o Poder Judiciário, não está deixando de cumprir o seu papel? Como? O senhor mesmo citou, saidinhas, progressão de pena e uma aberração Explica para o nosso chamada telespectador o que é progressão de pena. progressão Ele de pensa que é pena. para aumentar. Não é para o apenado não vai sofrer um aumento da sua Vai pena, perder, da sua sentença, não. vai diminuir. Muito pelo contrário, vai diminuir. Então, hoje nós passamos por isso. E existe ainda uma coisa chamada audiência de custódia, onde foi amplamente noticiado, digamos assim, um despacho, um posicionamento de um juiz que, estando frente a frente com um criminoso que havia sido preso 88 vezes, Eu lembro desse caso. simplesmente disse que não podia prever o futuro e colocou de novo esse indivíduo, esse criminoso, na rua. Uma semana depois, esse mesmo criminoso estava repetindo o ato criminoso. Eu estou fazendo assim colocações bem breves para que o público possa entender o que nós estamos sofrendo, por que nós estamos sofrendo. Nós precisamos nos organizar a nível de cidadania ativa e começar a cobrar posicionamentos. Porque foi feito aqui no Rio de Janeiro uma campanha contra essa ADPF das favelas, que fez com que os bandidos, inclusive de outros estados, migrassem para cá. Claro, Porque aqui era o laissez-faire, faz o que você quiser. o cenário é bom para eles. Era ótimo. Então, agora, o Supremo cobra do governo do Estado, e eu não faço defesa partidária aqui, eu faço defesa de gestão pública, cobra do governo do Estado a retomada. A senhora sabia que tem um parlamentar, não sei aqui há quantas andam, eu até deveria ter aqui Ah. no PL, está propondo um PL lá, considerar que determinados delitos são considerados atividade de trabalho, Olha, sem CLT, né? É eu, informal. eu digo uma coisa: determinados delitos jamais poderão ser Acho que nenhum. considerados Nenhum. trabalho. Primeiro, que a gente faz parte do Tratado Internacional de Trabalho e que eu saiba, nesse tratado e também nas leis, nós não temos nenhuma classificação de crime como trabalho. Então, seria contrário senso a tudo que nós conhecemos. Seria muito bom que as pessoas, os parlamentares, né, que foram escolhidos, pensassem muito, porque da mesma forma que eu tive um filho assassinado por um marginal para roubar um celular, um rapaz de 27 anos, esse parlamentar também pode sofrer
ou pode ter Da algum família. familiar, né, atingido pelo crime. A gente vai falar sobre a questão de penas máximas, com pena de morte, perpétua, questão do menor de idade, e de uma questão sumariamente importante, é uma das razões que trouxe a senhora aqui para conversar com nossos telespectadores, desde já agradeço em nome deles, sobre o que aconteceu na sua vida. Foi um fato lamentável, Tragédia. uma tragédia. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está interessado em saber sua opinião, porque, como eu disse, você está no olho do furacão nessa questão da segurança. O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos países mais violentos, com 10 das 30 cidades mais violentas do mundo localizadas aqui no nosso território. Sabe o que significa isso? São 208 países. A gente consegue, pelo menos, fazer alguma coisa, né? Ser mais violento, né? A situação da segurança pública, nós já falamos no bloco anterior, ela é preocupante. E me parece que tudo gira em torno hoje da segurança pública. É voz corrente, inclusive a classe política está debruçada nesse tema, como se fosse isso uma forma de chamar atenção para as postulações legislativas e até da presidência da República. Dessas 10 das 50 cidades mais perigosas do mundo que estão no Brasil, o Brasil está até à frente da Venezuela. É impressionante. Todo mundo fala mal da Venezuela, o Brasil está à frente da Venezuela. A política de segurança pública chama-se, no popular, a proteção do cidadão. A senhora passou por um problema dramático, que foi a perda do seu filho Único. único, pela questão Da da violência urbana. violência urbana, por uma besteira, por um celular. Sim. Como é que a senhora está superando isso? Que eu digo uma coisa, uma mãe jamais supera a perda de um filho. Não é natural, Filho, não é natural. Não é natural uma mãe assistir o enterro do seu filho. Não é natural ver a tampa do caixão sendo fechada. Então, o que eu passo hoje e o que eu tento fazer é justamente aquilo que nós dois construímos como mãe e filho, um laço inquebrantável, um laço que além de biológico, né, porque nunca vai se acabar, isso é uma questão científica, né, eu estarei nele e ele estará em mim até o meu último suspiro. Agora, eu te digo que eu estou tentando transformar tudo isso em ação. Em ação por quê? Porque nós sempre acreditamos em fazer o bem. Isso é uma coisa que é uma tradição da minha família e foi um mote constante na vida do meu filho. Ele sempre tentou ajudar as pessoas, ele sempre teve um coração muito voltado para isso. Então, hoje nós criamos o Instituto Lucas Meireles, o nome dele, sim, que é o nome do meu filho, Lucas Meireles, que é um jovem, eu digo ainda no presente, porque sempre será presente para mim, um jovem de 26 anos, prestes a completar 27 anos, que é abordado numa terça-feira de carnaval, porque ele estava retornando de um final de semana em Búzios, com a namorada na porta da minha casa, e por conta de um celular, ele recebe 3 tiros de um criminoso que já havia sido preso 18, 19 vezes, sempre minto, assim. 19 vezes, ele tinha acabado de sair, tinha acabado de Já ser era pós-graduado liberto no crime. com 19 anos, acabado de ser liberto numa audiência de custódia. E meu filho foi
proteger a namorada, uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque eu criei um homem, e uma das funções principais do homem é proteger a sua família e os seus amados. Meu filho teve morte quase que instantânea, porque um dos tiros atingiu o cerebelo, e eu fui para o hospital, eu providenciei um enterro, e a ficha, como dizem no popular, caiu quando o capitão bombeiro me comunicou a morte. Me rasgou por dentro. Eu fui amputada, sem anestesia. Eu perdi uma parte de mim, O mundo desabou. totalmente. Só que nós temos, como ele disse, uma tradição familiar. Nós não paramos perante as adversidades. Nós continuamos, seguimos em frente, temos um foco de vida. Como combustão, né? Sim, foi a combustão para a criação do Instituto, que é justamente o reverso daquilo que se prega hoje como política de assistência social. Quem entra no Instituto tem porta de entrada, mas também tem porta de saída. Ele é recebido, faz um cadastro, a família, porque não é só a criança ou o adolescente, a família, por isso nós temos a escola de paz, que vai justamente tratar a família como um todo. E a partir daí, o programa atende os assistidos por 12 meses. Se for um caso gravíssimo de vulnerabilidade social, então nós conseguimos avançar por mais 12 meses, então o máximo. Mas nesse programa, o pai, a mãe tem que trabalhar, tem que buscar meios de capacitação para atingir o mercado de trabalho, tem que cuidar dos seus filhos de forma digna, existe um acompanhamento. A senhora está vendo o resultado, gente? O Instituto é um recém-nascido. Nós temos 6 meses de vida. Então, nós estamos quase que numa fase empírica. Está engatinhando aí. Sim, engatinhando. E nós esperamos ver daqui a um ano os primeiros resultados. E isso tudo sem a ajuda do governo. Eu faço questão de dizer isso. Nós estamos implementando esse trabalho com os nossos recursos financeiros e nós não temos absolutamente nenhum interesse em modificar ou fazer qualquer título, a título de cooperação com o Estado, porque nós temos um programa e um projeto a ser desenvolvido. E esse projeto é de uma sociedade mais justa, onde a família seja valorizada. O grande problema hoje é que tanto a questão ético-moral quanto a questão emocional estão intrinsecamente ligados à família. E a família foi bombardeada durante décadas. Desvalorizaram a figura de pai e mãe, tiraram a autoridade dos pais sobre seus filhos, a condução da educação sobre seus filhos, e nós queremos justamente seguir em contrário senso a isso. Vamos na contramão desses ensinamentos destruidores, porque são destruidores de uma sociedade. Ninguém surge do nada. Todos nascem de algum lugar ou vêm de algum lugar. E nós precisamos ter muito bem alinhados e muito bem construídas trajetórias para essas novas gerações. Nós conversávamos há alguns minutos atrás a respeito da dificuldade do sistema carcerário brasileiro, mas nós temos que pontuar aqui que a grande dificuldade hoje é entender, fazer com que o jovem, o adolescente, a criança entenda que tudo na vida tem causa e consequência. Não te acontece nada se você não matar, não roubar. Você é um cidadão se você trabalhar, se você estudar. Hoje existe uma névoa sobre a sociedade onde as pessoas acreditam que não precisam de informação, que não precisam de educação. Nós precisamos, É um equívoco. até porque, como eu falava a respeito do sistema carcerário, se não houver a neutralização dos criminosos, vai virar uma barbárie. Porque um vai olhar para um de nós, e isso já está acontecendo,
Vide a história do meu filho, porque meu filho enfrentou um bandido que deu um tiro em cada perna da namorada dele e depois desferiu 3 tiros contra ele, e meu filho foi eleito para morrer por conta de um celular. Nós Mas são seremos os as casos também, próximas vítimas? bastante. Muitos casos acontecem no Brasil, muitos casos, Mas aí, mas isso mas acontece aí uma por conta da liderança, questão. não vamos citar nome, aí vem uma liderança e diz, Hum, roubar um celular para tomar uma cervejinha. Eu acho que é um é, eu descredencia até que alguém critique. descredencia porque você não tem fundamento familiar. Mas nada é eterno, né? Nada é Graças eterno. a Deus, graças a Deus. Porque enquanto famílias continuarem assistindo os seus filhos, educando os seus filhos, nós ainda teremos uma chance. Foi o que eu falei, ou nós contornamos todo esse problema social, neutralizamos os criminosos, endurecemos as leis, as penas e, principalmente, damos primazia ao fortalecimento da família, ou virará uma A senhora barbárie. acha que eu tenho medo de fazer um programa como nós estamos fazendo essa entrevista e outras que eu fiz e outras que vou fazer, Deixa eu lhe para falar, atacar esses problemas cruciais da sociedade brasileira eu e creio política? que não, porque senão o senhor Eu não não tenho estaria medo. aqui. E eu também Eu não tenho uma estaria missão. aqui. Eu sou Exatamente. um missionário do bem. Todos nós devemos ser Eu tenho uma missionários do família bem. exemplar, tenho filhos exemplares, Por quê? Porque eles porque tiveram o quê? Família. educação, família, Família. família. Qual é o princípio básico do desenvolvimento de uma sociedade? Mas Família e ontem mesmo eu vi educação. num programa de TV uma família com 3 pessoas, um rapaz e 2 moças. Uma delas foi dada, porque na época, que ela hoje é uma senhora, já gerou os seus filhos e tudo mais, a mais velha de todas ali, a mãe ali também, foi dada a essa mãe por uma vizinha que depois acabou adotando e ela ama de paixão a mãe que a adotou, que a criou, e estava feliz da vida ali, como se fosse uma irmã. Ela fica até parecida, parece que é uma coisa assim, todo mundo fica Nós parecido. estamos falando justamente disso, Então dos ali é um laços núcleo familiar. desenvolvidos. Os laços desenvolvidos. Ser mãe não é E, simplesmente e, e o, procriar e colocar no e o mundo. apresentador, que era um programa desse de entretenimento, que acerta lá as respostas e vai ganhando prêmios, né? Fazer umas perguntas e eles respondiam assim, felizes. Você sentia que tinha uma energia ali, entendeu? Eu acho que tudo, uma criança até uma certa idade, ele é recuperável. Até um detento, ele pode ser recuperado. Mas vamos falar nessa questão aí, entrar logo nesse âmago dessa questão sobre a questão da pena de morte. Ah, politicamente, Nosso artigo 5º da Constituição, na sua linha, no seu parágrafo lá, diz aí que é uma cláusula pétrea. inciso é a linha, né, que diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. É uma cláusula pétrea. Mas, se nós considerarmos a guerrilha urbana que nós estamos vivendo, mas eu não gostaria nem de apontar isso como uma solução. A violência pela violência, né? Não gostaria de passar por esse cenário. Eu acredito numa construção de uma sociedade feita em cima da lógica, do raciocínio, do humanismo. E eu creio que os sistemas, os ordenamentos têm que se ajustar. O ordenamento jurídico tem que se ajustar à nossa realidade hoje. E a nossa realidade hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, é que estamos sendo eliminados. Existe uma propensão do judiciário ao desencarceramento. Como você vai desencarcerar aquele que não pode viver em sociedade? Eu vou te chamar de você. Você acha que uma pessoa que mata, não em legítima defesa, sem atenuante nenhum, ele tem condições de permanecer em sociedade, em convívio social?
Uma pessoa que é violenta, que não conhece limites, que não respeita a lei, ou que a lei não se faz cumprir pelo ordenamento jurídico, você acha que é possível? Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para, vamos dizer assim, vamos dizimar a sociedade e vamos ficar só com os encarcerados. Isso é uma experiência até, né? Quando a superpopulação, fizeram esse teste com ratos, quando há uma superpopulação, eles começam a se destruir. É, Então, nós estamos passando por uma experiência social. Só que eu, como cidadã ativa, como mãe de um homem fantástico, que inclusive vai virar nome de rua aqui no Recreio dos Bandeirantes, verdade. pelo reconhecimento como marco para o fim dessa DPF, que não protegeu ninguém, só nos destruiu e ofertou avanço de territórios pelas facções criminosas. Eu tenho aqui, Diário Oficial. Diário Oficial. Aí, Marcos, a gente vai dar um close nisso aqui. Quando o programa for no ar, já vai sair editado direitinho. Os parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço e eu tenho que agradecer. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Eu tenho que Dá um agradecer beijinho nessa isso. aqui pro Isso telespectador. está no meu coração. Que eu não preciso nem beijar. Que isso aqui está dentro de mim, porque é o meu filho. É o lugar onde eu e meu É a combustão. filho parávamos para contemplar o mar e orar e agradecer O pelo nome de dia. rua aqui, a Barra no Recreio dos Bandeirantes, com o Lucas nome do seu filho. Meirelles. Questões que a gente já luta há algum tempo, como cidadã. Veja bem, eu não sou política, eu sou cidadã. Poderia até me transformar em política no sentido da antiga Grécia, porque o morador da polis, da cidade, era o político. Mas eu sou uma cidadã ativa e eu tenho muito a agradecer a essa sensibilidade do presidente e também agradecer, obviamente, às pessoas que apoiaram, né? A sociedade civil organizada, da presidente Bernadette Casadei. Eu tenho também o apoio e tive a honra de prefaciar o livro Latrocinados, que faz justamente uma crônica a respeito de tudo que tem acontecido com as famílias daqueles que morrem do roubo, resultado do roubo seguido de morte, né? Pelo autor Raul Blanc, que é um policial, que tem também uma outra obra de pesquisa científica. Então, eu gostaria de te agradecer também ao Conexão, porque abriu o canal para que nós pudéssemos estar aqui conversando de algo tão sério, que é a preservação da vida do cidadão, do contribuinte, porque é o contribuinte que movimenta toda essa gestão. É o contribuinte que mantém todos os canais, todos os portais, digamos assim, da administração pública vivos, com o nosso dinheiro. O dinheiro não é público, o dinheiro é do contribuinte e deve ser utilizado de boa forma para o contribuinte, para a cidade, para o desenvolvimento social, urbano, educacional. Né? Então, eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu perdi meu filho, mas Não perdeu. eu não perdi o Ele meu filho permanece. no sentido espiritual. Meu filho vai continuar comigo Senhora, e sendo muito ele bom. vive. Sim, Lucas Meirelles vive, né? Olha, nós estamos num projeto maravilhoso, que a senhora já até foi convidada, eu reitero aqui de público, ao testemunho dos nossos telespectadores, que a senhora venha fazer parte, porque nós precisamos de pessoas que tenham motivação, que tenham garra, para virar, isso aqui vira um município, que seja gerido com seus próprios recursos, que traga essa segurança tão almejada pela sociedade brasileira. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho aqui, que não queremos abraçar o mundo, né? Que a gente não tem essas... Mas que siga talvez como já existe em outras regiões, outras cidades, seja a cidade modelo, a Barra da Tijuca, para que a gente possa mostrar uma qualidade de vida, no padrão de vida que
todas as pessoas, de todas as camadas, desde os mais humildes, os mais abastados, têm direito. Sim. Porque é obrigação do Estado dar condições de qualidade de vida para o cidadão, na área A de segurança, distribuição de do bem saúde, de comum. educação, de alimentação, de habitação, de mobilidade urbana. Então, nós temos que trabalhar nisso aí, nesse projeto, porque eu tenho muita experiência, eu já trabalhei na emancipação em Rio das Ostras, a convite, lá nós conseguimos emancipar e hoje está lá. Quem quiser ver, que pesquisa ou vá visitar para ver que está uma beleza, está funcionando. Tem escolas, não tem uma criança em Rio das Ostras fora da escola. Merenda, tem tudo. É uma coisa assim, e vai crescer mais. Agora, voltando à nossa questão aqui da Segurança. legislação, né, das nossas leis, eu vou lembrar aqui que quando chega na época da eleição, os políticos não querem ser indagados, questionados por duas coisas: pena de morte e aborto. Eles não discutem. Sai todo mundo. Se a gente não enfrentar a realidade, se você está à beira de um rio, tem que passar para outra margem, não acreditar que vai chegar na outra margem, apesar da correnteza e tudo, você já sai derrotado. Então, o enfrentamento não significa sair revidando. Significa encontrar as fórmulas, As ações os antídotos, necessárias. como os cientistas procuram, fazem pesquisas com doenças, como evoluiu para a célula-tronco. Toda essa parte de ciências médicas que evoluiu muito. Eu talvez não estivesse aqui se eu não tivesse um remédio, que eu tive uma trombose há uns 15 anos atrás. Se não tivesse o remédio, talvez eu não estivesse aqui, porque era um coágulo, depois vários coágulos, e eu baixei ao hospital e fui plenamente atendido e socorrido. E me ministraram e eu tomo esse remédio. Então, de todas as formas, o remédio está na boa vontade, na iniciativa, com ou sem combustão, porque se for combustão não desejo para ninguém, tá? Mas que se motivem pelas pessoas que estão na linha de frente, que estão motivadas, como é o seu caso. Então, nós vamos depositar aqui uma esperança de que nada está perdido, Se eu não crisse nisso, nada está perdido. eu não estaria realizando o Instituto Lucas Meirelles. Eu só gostaria de deixar assim, uma mensagem muito clara: o mal não pode prevalecer. Seja numericamente uma população reduzida, mas uma população motivada, ela pode enfrentar qualquer tipo de distúrbio provocado. Então, a questão de segurança pública, a questão social, depende intrinsecamente da nossa reação. Se existe uma causa, tem que acontecer um resultado, uma consequência. E essa consequência só vai ocorrer com a nossa cidadania ativa e plena. Não há outro meio de se atingir o ápice social, de equilíbrio e organização, se não for dessa forma. Foi Descartes que disse lá atrás, o grande filósofo: penso logo existo? Sim. Mas para isso é necessário pensar. E as reações cognitivas, a cadeia, Você pensa pelo Lucas e e penso ele por logo existe. todos. Eu vou dizer uma coisa que eu coloco sempre. Enquanto eu estiver viva, eu não vou lutar só pelas pessoas. Eu vou continuar lutando pelo que o meu filho acreditava e por aquilo que eu ensinei para ele. Obrigado pela sua maravilhosa Muito entrevista, obrigada. tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e